Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para estudar juntinhos um texto que a irmã Ana Caroline Martins escreveu para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ora, eu não ajudei a irmã a escrever esse texto, e, portanto, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Sempre lembrando que eu não sou teóloga, não sou missionária, eu não sou pastora, não sou nada disso. Eu sou apenas uma pessoa que, como os irmãos gostam, apreciam, sentem alegria de ler a palavra de Deus. Tá bom? Então vamos pedir ao Senhor, fazer uma oração pedindo que Ele nos abençoe para que nós possamos compreender aquilo que Ele vai nos dizer. Senhor Jesus, nós te agradecemos demais a liberdade que temos de podermos estarmos livres para manusearmos, ler a Tua palavra. A gente pode se reunir, podemos, Senhor, aprender de Ti. Obrigada, Senhor. Tem misericórdia da igreja perseguida e cuida dela também, Jesus. Agora nós pedimos que Tu nos ensines a respeito do Teu reino de justiça e que nós possamos falar dele a outras pessoas. É o que pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos lá, o reino de justiça. Nós vamos ler o Salmo número 2. E diz assim, ó. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem o seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governadores conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende e com a sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu reino no trono em Sião, em meu santo nome. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra, sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se neles com tremor, sujeitem seu filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende no instante, felizes porém os que nele se refugiam. Amém? Bom, irmãos, então a irmã Ana Caroline vai falar aqui sobre o reino de justiça. O versículo 6 diz assim: eu mesmo estabeleci meu rei em Sião, no meu santo nome. Olha, irmãos, a gente vive num mundo super corrompido, cada vez piorando e piorando. O pecado graça, né? As pessoas não se importam mais em enganar, em corromper, em mentir, em fraudar. E as pessoas, em sua maioria, têm resistido, sim, a Deus, ao Evangelho de Cristo, né? Quando a gente fala sobre as coisas de Deus para muitas pessoas, elas acham que não tem nada a ver, né? E esses primeiros versículos que nós lemos aqui do Salmo 2, que dizem: por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, e os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Estes dois versículos são um retrato da nossa sociedade. O mundo está sendo regido por um sistema que sempre está contra Deus. Cada dia nós nos surpreendemos mais e mais e mais com as coisas que as pessoas fazem que ofendem ao Senhor, que não agradam ao Senhor e nem tem a ver com seus mandamentos.
através dessas atitudes cheias de pecado, corrompidas, essas pessoas acabam fazendo guerra contra Deus, guerra contra o Senhor, contra Cristo, contra o seu ungido. E muitas vezes elas nem têm noção do que estão fazendo, né? Enquanto a gente fala de Jesus, o mundo se levanta contra a gente. Não é para falar, entendeu? A gente acaba sendo chamado de intolerante religioso, colocam um monte de empecilhos, né? Para que a gente possa continuar falando de Jesus. E mais, irmãos, e mais. Quantos dos nossos irmãos nesse momento estão sendo afligidos, mortos, separados das suas famílias, perdendo todos os seus bens, perdendo as suas vidas mesmo, né? Por anunciarem o reino de Deus. Olha, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha no Google, chama-se Missão Portas Abertas. Eles têm um ranking das 50 igrejas mais perseguidas do mundo. É impressionante, irmãos. Se você tiver curiosidade, vai lá, www.missãoportasabertas.gov.br. Você vai ficar impressionado. Então, irmãos, esse salmo número 2, vai trazer para a gente verdades bastante importantes, mas ele também vai trazer uma esperança para a gente, né? Não é só dizer como tudo está ruim, o Senhor nos dá esperança. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu um reino, ele tem um ungido, né? Que é Jesus Cristo, um rei perfeito, que a seu tempo vai conduzir todas as nações a um caminho de retidão, um caminho de justiça. Um reino absoluto e incontestável, ninguém poderá contestar, onde não tem mais espaço para rebelião, como está lá em Apocalipse 19, do 11 ao 21. Eu vou ler aqui nessa tradução a mensagem, que é uma tradução contemporânea, você segue aí na sua tradução, tá bom? Essa tradução aqui, a mensagem, ela é uma paráfrase, ela é feita para que a gente possa compreender palavras e frases que muitas vezes não compreendemos com a Bíblia normal, né? Então assim, é uma Bíblia que você lê como se fosse um livro, mas você deve sempre comparar com a outra versão, tá bom? Então diz assim, ó. Então vi o céu aberto e um cavalo branco e seu cavaleiro. O cavaleiro, também chamado fiel e verdadeiro, julga e guerreia em pura justiça. Seus olhos são chamas de fogo, e sobre a sua cabeça estão muitas coroas. Ele tem um nome escrito que é conhecido apenas por ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Ele é conhecido como Palavra de Deus. O exército do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho branco brilhante, o acompanham. Uma espada afiada sai da sua boca. Com ela irá subjugar as nações para então governá-las com cetro de ferro. Ele pisa o lagar da ira de Deus, o soberano poderoso. Em seu manto, em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vi um anjo em pé ao sol, gritando a todas as aves que voam pelo céu: venham para a grande ceia de Deus, festejem com a carne dos reis e capitães e campeões, cavalos e seus cavaleiros. Fartem-se deles, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta e reunidos com ela os reis da terra e os seus exércitos, prontos para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. A besta foi vencida e com ela seu fantoche, o falso profeta, que fez milagres para enganar e iludir os que tinham a marca da besta e adoraram a sua imagem. Foram jogados vivos os dois no lago do fogo e enxofre. Os restantes foram mortos pela espada do cavaleiro, a espada que vem da sua boca. Todas as aves festejaram com a carne dos derrotados. Amém? Então, irmãos, esse texto está falando do quê? De um reino absoluto e incontestável, onde não tem mais espaço para rebeliões. Então, os últimos versículos do
que a gente acabou de ler, trazem um alerta especialmente para quê? Para as autoridades terrenas. A gente vê aqui no Salmo 2, né? Sujeitem-se, sirvam. Então, é um alerta. Tem uma chamada à prudência e para se deixarem ser conduzidos e orientados pelo Senhor, pelo nosso Pai. Depois, o conselho para uma vida de temor, de reverência, de alegria e tremor, ou seja, uma vida de reconhecimento de como Deus é grande, como Ele é maravilhoso, como Ele cuida de nós, como Ele nos ama. E por fim, a gente tem uma convocação para que todos possam amar e servir a Jesus, o Filho de Deus, aguardando o Senhor e andando para um caminho de vida. Então, o desejo do Senhor é que a gente deixe para trás o caminho de morte e passe a andar com Jesus Cristo por um caminho de vida. Tem, irmãos, apesar do mundo estar do jeito que está, ainda há esperança. E a gente sabe quem é a esperança para esse mundo, né? É o nosso dever levar ao conhecimento dos povos a única esperança viável para este mundo perdido, que é Jesus Cristo. Cristo é a nossa esperança. E olha, irmão, já estou ouvindo os passos, hein? Nosso rei está voltando. Nosso manancial termina assim, ó. Cristo, ungido de Deus, é a esperança de salvação para todos os povos. Vamos continuar a anunciar essa verdade. Em breve o rei voltará. Bem, eu me despeço aqui com o meu abraço de ursa, um abraço fraternal que parece um laço. Porque tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece mesmo um laço. E quero lembrar vocês também que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, como está escrito lá em Isaías 40:31. E lógico, estarão divulgando e aguardando o reino de justiça. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.